tudo bem? Eu sou a professora Tamisa, estamos aqui no nosso curso de português para imigrantes e refugiados. Então, nós estamos na nossa aula, na nossa 29ª aula, e nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Bom, para quem está chegando agora e não sabe como é que funciona, o que está acontecendo, bom, esse aqui é o curso de língua portuguesa para quem não fala português e quem está principalmente em situação de refúgio, de imigração. Então, muitas das temáticas que são escolhidas para essa aula é direcionada para esse público. Mas se tu é estrangeiro e está procurando aprender português, não tem nenhum impedimento, nenhuma barreira, porque também você vai conseguir aproveitar muito bem essas aulas, certo? Então, se inscrevam aí no canal, acessem os vídeos. Se tu está chegando agora e não sabe sobre o que foram as outras aulas, procura aí. Nós já tivemos, 28 aulas antes dessa aqui. Dê aquele like, comenta, lembra de sempre compartilhar as respostas também, e lembrem que essa aula é um combo, ou seja, ela vem com mais um material complementar que vocês têm acesso, certo? Então, o primeiro momento é assistir essa aula e o segundo, ler o material complementar, que vai ter mais ali os textos na íntegra, vocabulário, exercícios, certo? Então, vamos aqui para os nossos objetivos. Nós temos dois objetivos. Primeiro, refletir sobre a temática de mobilidade urbana, e o segundo, conhecer orações explicativas, certo? Tu lembra o que é a oração explicativa? Ou tu já viu isso uma vez na vida? Ou apenas oração? Lembrando que quando a gente fala de oração, nós estamos falando de frases, só que frases que têm verbo, certo? Então, todo aquele nosso enunciado, toda aquela nossa fala que tem sentido, que tem início, meio e fim, tem o sentido completo, só que tem um verbo, certo? Então, nós vamos analisar essa imagem, o que essa imagem está representando, certo? Vocês já experimentaram sair aí nas ruas da capital, do estado onde vocês estão, por volta das 5 horas, 6 horas da tarde? Bom, é capaz dessa cena ela ser bem comum, ou também, dependendo da cidade, ser comum quase que 24 horas por dia, que é o que a gente chama de engarrafamento, que é esse trânsito bem assim, com um fluxo bem forte, cheio de carros, Aqui a gente vê motos também. Então, é uma imagem que representa o que nós chamamos também de horário de pico, certo? Que nas grandes cidades, nas capitais, principalmente por volta das 7 horas da manhã, 8 horas, que é a entrada de funcionários nas empresas, de estudantes nas escolas e universidades, que é quando tem mais carros na rua, e ônibus também. Então, para início de conversa, a gente sempre começa com algumas perguntinhas para ir preparando já essa temática. Primeira, quais meios de transporte você costuma utilizar para se locomover na cidade? Segunda, o que você acha do trânsito onde você mora? Terceira, quais são os problemas da mobilidade urbana, então desse deslocamento que a gente tem na cidade, Quarta, qual a sua opinião sobre a qualidade de locomoção na sua cidade? Se tu está aqui no Brasil, tu vai fazer referente então aonde você mora, bairro, cidade, no estado. Se você já foi para outras cidades também do Brasil, você pode falar um pouquinho sobre essa comparação, como é que tu percebeu? Porque, por exemplo, tu andar em São Paulo é bem diferente de tu andar em Brasília, por exemplo. Os acessos são diferentes, Os meios de transporte que tu utiliza, claro, tem o ônibus, tem o metrô, tem o trem, mas também, por exemplo, em Brasília tu não vê tanta gente andando de bicicleta que nem tu pode ver em São Paulo. Ou também, se tu vai pegar o Rio, por exemplo, tem outros meios de transporte, Então, onde tu tá morando, quais são os meios de transporte que tem aí? E o que tu acha? Tu acha que esses meios de transporte são acessíveis? Eles não são acessíveis? Então compartilha um pouquinho aí nos comentários, fala de onde tu é e diz como é que são esses acessos, para se locomover na cidade. Então, nós vamos ler aqui um textinho, a gente não vai ler todo, certo? Então, aqui o que tem? É uma parte adaptada no material complementar, vocês vão ter acesso a esse texto na íntegra, mas aqui, para esse nosso momento da aula, nós vamos ter esse trecho, certo? Que nós vamos ver agora. Então, tem como título
7 exemplos de mobilidade urbana sustentável ao redor do mundo que você deve conhecer. Ele então está disponível no site Ticket. Ele é um texto de blog, do blog Inovação e Tecnologia, certo? Essa matéria foi escrita pela Raíssa Fernanda. Então, primeiro exemplo, o cinturão urbano. Existem lugares onde deixar o carro em casa traz economia para uma cidade inteira. Singapura quase chegou ao limite com os problemas de mobilidade urbana e hoje é exemplo. Criado em 1975, o pedágio urbano, que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital, foi exemplo para cidades como Londres e Estocolmo. No seu primeiro ano de funcionamento, ele conseguiu reduzir 45% do trânsito. Hoje, 65% dos moradores utilizam transporte público. O sistema consiste em estabelecer uma taxa para motoristas acessarem determinadas áreas da cidade em dias e horários definidos pelo governo. Em Estocolmo, por exemplo, o valor varia de acordo com a zona da cidade e o horário em que o motorista dirige por ela. Em Londres, a área delimitada é única no centro e o valor cobrado também funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 18 horas. A proposta é que a população seja desestimulada ao andar de carro e procure formas alternativas de se locomover, como transporte público ou bicicletas. Então, esse primeiro exemplo fala desse cinturão urbano que teve origem lá em Singapura e foi adotado em outros lugares ao redor do mundo. Como é aí, se tu não está aqui no Brasil, está em outro país, como é que é essa questão? Tem um exemplo de cinturão urbano aí ou não? Vamos ver o segundo. A caneleta exclusiva. Há 5 décadas, os ônibus de Curitiba, Paraná, transitam livres de engarrafamento. O sistema Bus Rapid Transit, BRT, que usa infraestrutura separada dos demais sistemas viários, os chamados corredores ou caneletas, transformou a capital paranaense em um modelo de mobilidade urbana. O sistema coletivo de passageiros tem prioridade nas ruas da cidade e trafega sem necessidade de ultrapassagem. São 21 terminais integrados, onde é possível realizar a transferência de um ônibus para outro com a mesma passagem. A cidade é pioneira no sistema, datado do início dos anos de 80. Hoje existem mais de 101 projetos como esse em andamento no Brasil. E inclusive no Rio de Janeiro tem os BRTs, né? Então, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre não tem, infelizmente. Mas, então essa proposta aqui, né, que teve essa origem brasileira e que conseguiu repercutir, né, em vários lugares. Então, eu vou chamar aqui a atenção, caso vocês não saibam, o que significa a palavra pioneira, que é quando tu começa alguma coisa, né? Então, teve assim um início. Então, se tu fala, tu foi pioneira nos estudos de alguma coisa, ou tu foi pioneira na arte tu foi pioneira em cozinhar tal coisa aqui, certo? Então, é quando tu é a primeira pessoa a fazer alguma coisa. Ou a primeira coisa. Vamos. Pioneiro no Brasil. O Veículos Alternativos para a Mobilidade, promove mobilidade urbana sustentável por meio de uma rede de compartilhamento de carros elétricos disponibilizados em Fortaleza. São 20 carros 100% elétricos distribuídos em 5 estações. O projeto é sustentado por patrocinadores e pelos valores pagos pelos usuários, sem custos para o município. A cidade ainda promove o estímulo ao uso de bicicletas e um programa de apoio à circulação de pedestres. Tudo isso para tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do mundo. Que legal, né? Então vamos aqui para o nosso quarto, integração de modais. Em Brisbane, principal hub econômico, administrativo e cultural do leste da Austrália, andar de carro não é um problema. Lá, os moradores não precisam ir de casa até os pontos de transporte público, que geralmente ficam longe, ou entupir as vias centrais da cidade de carros. O conceito de Park and Ride, que integra estacionamentos com sistemas de transporte coletivo ao redor de estações de trem, metrô e ônibus, permite que os usuários deixem seus veículos
deixe seus veículos gratuitamente no local para utilizar o transporte coletivo, que é menos poluente e mais rápido. O efeito disso é uma maior integração da cidade, que possui uma região metropolitana de 2,2 milhões de habitantes. A ação deu tão certo que outras cidades implantaram sistemas parecidos, como São Paulo, Praga e Amsterdã. Então, esse quarto exemplo fala sobre essa inovação que tem como origem lá na Austrália e fala então desse conceito Park and Ride, que é tu estacionar, certo? Tu ter um espaço para estacionar o teu carro, que tu não vai ter que pagar nada para isso, e depois, então, poder utilizar meios de transporte coletivos e que não tenham tanta agressão também ao meio ambiente, certo? Então, quando fala assim que é menos poluente, mais rápido, é realmente isso. Então, esses exemplos, eles estão pensando em sustentabilidade e no meio ambiente, certo? O que vocês acham? Então, perguntinhas. Quais são os meios de transporte citados nos 4 exemplos? Você já havia ouvido falar deles? Qual a inovação que cada meio de transporte apresenta? Há algum desses meios de transporte no seu país de origem? Como é a mobilidade urbana lá? Então, de onde vocês vêm, né? Seja Venezuela, seja, vamos pensar Síria, vamos pensar Israel, vamos pensar Haiti, vários lugares que temos aí, vários países, né? Como é o meio de transporte, como são os meios de transporte no teu país de origem, né? Ou se tu tá aqui há muito tempo, já nem lembro, mas como é que era, assim, era fácil, era de fácil acesso, era difícil? Tinha um estilo BRT da vida? Tinha o Vamo da vida, assim, né? Exemplos de mobilidade estilo Vamo, ou como é que era, né? Então faça essa comparação, compartilhe aí nos comentários, lembrando sempre de compartilhar para a gente poder estar acompanhando o que vocês estão produzindo e escrevendo, certo? E lembrem de tentar escrever sem usar o Google Tradutor, ok? Então, essa aqui é uma atividade que eu vou ter que me afastar um pouquinho para vocês conseguirem dar uma pausa e visualizar melhor, certo? Esse mesmo quadro está no material complementar e ele está lá com a resposta, ou seja, essa parte toda está completa, ok? Aqui eu só preenchi essa coluna que é para vocês terem como exemplo, mas a ideia é que vocês tentem preencher sozinhos, primeiramente, tá? Com o que vocês lembram, então, sobre a origem do cinturão urbano, a origem da caneleta exclusiva, a origem do Vamo, a origem do integração de modais já está aqui, né? Brisbane, Jesus, Austrália, certo? E depois o conceito, então, de cada um desses. Conceito de cinturão urbano, conceito de caneleta exclusiva, conceito de Vamo, conceito da integração dos modais, que é aqui integração de estacionamento com sistemas de transporte coletivo. Lembrando que vocês podem botar com as palavras de vocês, porque ali no texto está escrito de uma forma, mas vocês vão ter que modificar algumas coisinhas para ficar mais objetivo, certo? Então o exercício aqui é, vocês lembram da informação, vocês leram, mas agora como vocês vão adequar para botar aqui de forma mais objetiva, certo? E por fim, objetivo. Então, qual é o objetivo dessas propostas? Qual é o objetivo do cinturão urbano? Qual é o objetivo da caneleta exclusiva e do Vamo, ok? Então, agora a gente vai para a nossa parte mais de reflexão linguística, que já foi avisado lá nos objetivos dessa aula, que a gente ia estudar um pouquinho sobre essas orações explicativas que a gente vai ver agora. Então, nós temos essas frases retiradas ali do texto, como primeiro, criado em 1975, o pedágio urbano, que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital, foi exemplo para cidades como Londres e Estocolmo. Essa é a primeira frase, certo? Reparem aqui na parte, né, que está destacada. Segunda, o sistema Bus Rapid Transit BRT, que usa infraestrutura separada dos demais sistemas viários, os chamados corredores ou canaletas, transformou a capital paranaense em um modelo de mobilidade urbana. Estão vendo aqui a parte destacada de novo, certo? E a terceira, lá os moradores não precisam ir de casa até os pontos de transporte público, que geralmente ficam longe, ou entupir as vias centrais da cidade de carros.
O conceito de Park and Ride, que integra estacionamentos com sistemas de transporte coletivo ao redor de estações de trem, metrô e ônibus. Então, nesses 4 exemplos que foram tirados aqui, um de cada um dos exemplos citados, né? Vocês veem alguma coisa em comum nessas partes que estão destacadas? O que vocês acham? Tem alguma coisa em comum? Todas elas começam com que. Que aqui, que. Depois nós temos o que, geralmente, né? E nós também temos que integra, certo? Então nós vemos o que sendo bem presente aqui, além de uma outra especificidade, um outro detalhe. Todas essas partes que estão em destaque, elas estão isoladas. Como assim isoladas? Elas estão sendo separadas por vírgula. Aqui vocês podem perceber que tem uma vírgula no início e no final. Aqui também, no início, aí temos um que é para ser um travessão, só que e depois temos uma vírgula, tá? Então, o que é importante notar? O que está aqui entre esses travessões, ou chamados, corredores ou caneletas, não importa porque a gente está querendo ver agora, tá? Porque isso aqui tem outro nome que a gente vai estudar mais pra frente. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que esses ques que se repetem, essas vírgulas no início e no final de cada parte, estão indicando uma coisa em comum, né? Então, nós vemos que esse que, ele inicia a explicação, ou seja, ele inicia essas orações explicativas que nós estamos estudando agora, que tem como nome orações subordinadas adjetivas explicativas. Um nome super complexo, super assim, Jesus, como é que eu vou entender isso aqui, né? Porque realmente é um nome bem complicado. E lembrando que o objetivo, não sei se alguém quer estudar aqui letras, quer estudar português, mas se tu não quer estudar dessa forma para saber gramaticalmente o nome de cada uma dessas coisinhas, não precisa se apegar, certo? Aqui está o nome para quem tem interesse, quem quer saber um pouquinho mais, vai poder procurar, pesquisar, tem essa explicação, né? Mas o que a gente precisa saber? Que são orações que explicam algumas coisas. E tem esse nome de adjetiva, por quê? Porque está caracterizando e então tem uma função que lembra um adjetivo, de caracterizar, de delimitar, de explicar, certo? Então, orações subordinadas adjetivas explicativas são frases com verbos que dependem de uma outra frase com verbo também, na maior parte das vezes, tá? Sempre, na verdade. Porque são orações. Quando a gente fala de orações, a gente tem essas frases com verbos. E temos orações que têm um sentido completo e temos orações que não têm esse sentido completo. As que não têm esse sentido completo são chamadas de subordinadas. Então, elas dependem de outra, certo? Então, elas são chamadas de dependentes e essas orações dependentes, subordinadas, elas vão servir para explicar o que foi dito antes, geralmente o substantivo, certo? Então, vamos reparar aqui. Nós vemos, então, que nós temos aqui o que ele marca essa oração explicativa, e aqui nós temos o pedágio urbano. Percebam, criado em 1975, o pedágio urbano, que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital, então nós temos que pensar assim, o que essa oração explicativa está querendo explicar? Então, o que ela está querendo explicar é um termo que veio antes e geralmente é um substantivo, certo? Então, aqui nós vemos o pedágio urbano, que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital, e temos uma informação adicional que é criado em 1975. Então, nós sabemos que esse pedágio urbano, ele não tinha meios digitais, porque em 1975 nem tinha, né? Então, aqui tem, criado em 1975, o pedágio urbano foi exemplo para cidades como Londres e Estocolmo. A oração principal, que é como a gente chama essa oração, que tem o sentido completo e não precisaria dessa explicação que a gente quer colocar, mas a gente coloca porque, enfim, fica melhor, mais bem escrito e fica mais claro. E se vocês forem perceber, sempre quando a gente está falando, a gente fica adicionando várias e várias e várias orações explicativas. A gente conta uma história e a gente começa a falar
que não sei o que choveu naquele dia, que eu estava lá parada, que não sei o que. A gente tem uma história para contar, mas a gente sempre fica adicionando mais informações. E mais ou menos isso que a gente faz aqui na escrita, quando a gente adiciona essas orações subordinadas, adjetivas, explicativas, certo? Que a gente está relacionando com o nome, está querendo explicar, deixar mais claro para quem está nos escutando ou nos lendo, certo? Então, nós vemos que tem essa ligação. O que é essa explicação está relacionada ao pedágio urbano, que está explicando esse sistema. Aqui no segundo exemplo, nós vemos que o sistema BRT é o que usa a infraestrutura separada dos demais sistemas viários. Então, essa oração aqui está explicando esse sistema e está definindo, está caracterizando, está mostrando que não é mais um sistema, que é qualquer sistema, mas não, é o BRT em especial, certo? Aqui nós percebemos também na terceira frase do exemplo que lá os moradores não precisam ir de casa até os pontos de transporte público, que geralmente ficam longe. O que geralmente fica longe? Os pontos de transporte público, certo? Então, essa oração está explicando aqui essa informação. Vamos ler sem essa oração explicativa. Lá, os moradores não precisam ir de casa até os pontos de transporte público ou entupir as vias centrais da cidade de carros. Então, o que a gente percebe? Que essas orações explicativas, elas são uma coisinha a mais, né? Então, são uma coisinha a mais que estão realmente explicando. A gente pode tirar que a gente vai ver que está fazendo sentido. E isso é uma forma para a gente identificar orações subordinadas, certo? Se a gente consegue tirar essa adjetiva, essa oração adjetiva que está aqui, explicativa, é porque a gente tem uma oração principal, certo? O conceito de park and ride, que integra estacionamentos. Então, se tu perguntasse para qualquer pessoa que tu vai ver aí na vida, tá? Tu pergunta assim, tu sabe o que é o conceito de park and ride? E daí a pessoa vai falar assim, não sei, talvez entenda daí o que significa em inglês, mas não vai entender o que tu quer dizer exatamente. Então tu pode explicar que integra estacionamentos com sistemas, entende? Então vem aí a explicação. E essa é a função dessas orações explicativas que a gente usa na língua. O que a gente precisa saber então? Que quando a gente está querendo explicar alguma coisa num texto escrito, que a gente está escrevendo, né? Um texto, e a gente vai falando sobre alguma situação ou sobre alguma coisa, e a gente quer adicionar uma coisinha a mais, a gente deve então começar com o que? E a gente deve lembrar de isolar entre vírgulas ou travessão, certo? Então, orações subordinadas adjetivas, explicativas, para quem quer saber o nome, ela é sempre separada pela oração principal e marcada pela pausa, essa subordinação. Essa pausa que na fala a gente às vezes não faz, porque a gente vai falando tudo rápido assim e junto, na escrita a gente precisa marcar essa pausa. E essa pausa vai estar representada pela vírgula, né, o coma ou o travessão, certo? Então, vírgula ou travessão vão estar marcando essa pausa na escrita. Oração principal, criado em 1975, aqui ficou de fora o sistema, tá? Mas foi exemplo para cidades como Londres e Estocolmo. A oração subordinada adjetiva explicativa, que hoje evoluiu para um sistema totalmente digital. Então, todas essas orações subordinadas adjetivas explicativas vão estar sendo iniciadas pelo que e elas vão ficar sozinhas assim. Só que se a gente lê ela sozinha, que usa a infraestrutura separada dos demais sistemas viários, se alguém chegar falando para vocês assim, que não sei o que lá, sem vocês nem saberem sobre o que essa pessoa está falando, vocês vão ficar assim, tá, mas qual é o contexto, o que tu quer dizer? Então vai começar várias perguntas, né? Vocês vão começar a fazer várias perguntas, porque está faltando a oração principal, ok? Então a nossa tarefinha de escrita é que vocês imaginem que trabalham na maior empresa de transporte da sua cidade e têm a tarefa de divulgar, então fazer com que as pessoas conheçam mais os meios de transporte que a sua empresa oferece. Escreva um e-mail,
tá? Vocês sabem, correio, e-mail, então escrevam um e-mail para a equipe de comunicação da sua empresa com o projeto de seu texto, informando sobre o que falará, qual será a introdução, quais serão os meios de transporte que você citará e a justificativa, o porquê deles serem importantes para o momento atual, certo? Então, tendo como exemplo aquele texto que vocês vão ver ali, vão lê-lo na íntegra, no material complementar, com mais base nessa aula, esse conteúdo gramatical que é super preciso para o momento que a gente está escrevendo alguma coisa, né, principalmente, vocês vão escrever esse textinho, certo? Lembrando que vocês podem compartilhar aí nos comentários e ter essa interação aí com todo mundo, tá? Então, comentem, estudem, não deixem de fazer os exercícios e até mais, então, bons estudos!